Falsa piedade? É a mensagem escrita pelo nosso querido pastor Jair de Almeida Júnior. Vem com a gente e seja abençoado. Então, Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu e disse Eli, é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. 1 Samuel 3, versículo 18. O ser humano é extremamente complexo, contraditório, repleto de dilemas interiores. Verdadeira duplicidade existencial. Faz parte da humanidade caída ter diferentes comportamentos para diferentes lugares. Isso nada teria de mal se fossem apenas adaptações necessárias para os mais variados ambientes. Por exemplo, não vou me comportar na igreja como se estivesse em um estádio de futebol, apesar de haver aqueles que assim fazem. Refiro-me a pessoas que parecem assumir personalidades diferentes de acordo com o lugar que estão. Dessa forma, tem um tipo de procedimento em casa, outro no trabalho, outro na igreja, outro em seus momentos de lazer, outro relativo ao ambiente acadêmico. A diferença chega a ser tamanha que, às vezes, fica até mesmo difícil aceitar que seja a mesma pessoa. Geralmente, isso é resultado da assimilação de pecados típicos dos lugares que frequenta. No entanto, uma vez que o crente tem um único exemplo, que é Cristo, tenderá a ser a mesma pessoa, onde quer que esteja, ainda que respeitando as diferenças comportamentais de cada ambiente. O versículo epigrafado relata algo da vida de Eli e de Samuel. Fala da aurora deste e do ocaso daquele. Eli era sacerdote designado por Deus para liderar a religião dos israelitas em período quando o povo ainda era governado pelo sistema de juízes. Os juízes acumulavam os 3 ofícios, profetas, sacerdotes e reis. Eles recebiam revelações diretamente de Deus, representavam o povo diante de Deus e exerciam o poder civil, julgando as causas que surgiam entre o povo. Posteriormente foram desdobrados em pessoas específicas. Eli cometia grave pecado, permitindo que os seus filhos corrompessem o santo sacrifício que era oferecido a Deus. Seu erro foi valorizar mais seus filhos do que ao Senhor. E por causa disso, Deus já havia dito a ele que, devido ao seu pecado, sua casa seria rejeitada. Porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. 1 Samuel 2, versículo 30. Esse foi o motivo de o Senhor separar e chamar Samuel para substituir Eli e sua casa. O verso epigrafado narra a atitude de Eli quando percebeu que o Senhor havia se revelado ao jovem Samuel. Tal chamado funcionava também como a confirmação da rejeição da casa de Eli. Isso se explicita pelo seu interesse incontido por desejar saber o que Deus havia dito a Samuel. Ao ouvir o relato detalhado, tem a plena certeza que, de fato, era o Senhor. Exatamente por ouvir por boca de Samuel aquilo que o Senhor já havia dito a ele diretamente. No entanto, é espantoso o que não faz Eli. Teve ratificada a sentença contra si e a sua casa, e ao invés de se arrepender profundamente diante de Deus, corrigir prontamente os seus atos e buscar a misericórdia de Deus, ele simplesmente aceita e se submete ao juízo do Senhor. Essa é uma falsa piedade. Diferentemente de emendar suas atitudes e clamar pelo perdão divino, simplesmente aceita aquilo que Deus haveria de fazer contra ele. Certamente. Quando o juízo do Senhor vem contra um seu servo, a atitude do pecador deve ser de total resignação e submissão à correção que vem de Deus. No entanto, o juízo ainda não havia sido dado, tão somente anunciado. Espera-se de qualquer crente que haja preventivamente a fim de evitar o sofrimento. Ao invés disso, não raro, o crente quer mostrar piedade por meios errados, com atitudes erradas e reprováveis. Lembro-me quando chamei 2 moças da igreja para conversar
após saber que elas gostavam das baladas e da vida noturna, mesmo participando do culto na condução do louvor. Qual foi a atitude delas? Reconheceram a incompatibilidade de estar à frente da igreja e frequentar as noites. E decidiram sair do louvor. A decisão, aparentemente, mostra a consciência do que é certo, mas levou a uma atitude errada. Preferiram as noitadas. Igualmente, a submissão de Eli à vontade de Deus é nobre e aprovada, mas não o conduziu à renúncia de seu pecado. Isso não é piedade, mas soberba. Ao não se arrepender, mostra que sua opção foi o pecado. Com toda certeza, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias 17, 9. Só o Senhor o conhece. Curiosamente, o mesmo pecado que cometeu ali parece que também frequentou a casa de Samuel. Pois também os filhos deste se tornaram corruptos no exercício do sacerdócio. 1 Samuel 8, versículo 3. Samuel também descuidou de seus filhos e não agiu para corrigi-los. Temos que ter muito cuidado com o mero reconhecimento do bem e da justiça. Isso só agrava ainda mais a nossa situação, pois temos consciência do nosso erro. O que Deus quer de nós é, além do reconhecimento, a prática. As nossas decisões mostrarão claramente quem somos. A falsa piedade pode, até mesmo, enganar a homens, mas nunca, jamais o Senhor. Como é bom estar no centro da vontade de Deus, caminho seguro, tendo a palavra de Deus como guia e o Espírito Santo como companheiro. A opção pelo pecado sempre significará dor e sofrimento. Pratiquemos a verdadeira piedade, baseada sempre na genuína obediência. Ao invés de tentar harmonizar nossos pecados à vida com Deus, abandonemo-los. Certamente, nossa vida florescerá em meio às mais ricas bênçãos espirituais. Tenha um excelente dia na presença de Deus. Mensagem do nosso querido pastor Jair de Almeida Júnior. Muito obrigado a você que nos acompanhou até o final desse vídeo. Se gostou, curta, comente, compartilhe, dá o seu like. Fique à vontade para compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, aí nos seus grupos, com os seus contatos. Fica na gloriosa paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro aqui no canal Palavras de Fé. Amém?